Boa tarde, sejam bem-vindos ao Talk Prev, o que as patrocinadoras e os participantes esperam das ESPC. Eu sou a Priscila Berti e hoje teremos uma tarde com uma troca muito rica de ideias. O objetivo do Talk é conversarmos sobre os mais variados assuntos que estão em evidência no mercado de previdência. E aí, nessa edição, iremos nos aprofundar na pesquisa realizada pela Comissão Técnica Sudoeste de Estratégias e Criação de Valor da ABRAP, com o tema Convergências e Divergências de Visões e Interesses, apresentando com um compilado do que os participantes e patrocinadores estão esperando das ESPCs e discutir quanto estamos indo ou não para o caminho certo. O Talk foi preparado com muito carinho para todos vocês, então participem e mandem suas dúvidas aqui no botão QIA, se identificando com o nome e instituição, que ao final nós teremos um debate. Para iniciarmos, então, eu passo a palavra ao Dr. Luiz Ricardo, diretor-presidente da ABRAP, para a abertura. Obrigado, Priscila. Boa tarde a todos e a todas. É uma imensa satisfação, né? A gente, nesses novos tempos, onde a gente discute novo modelo de negócio, em que a gente discute alternativas buscando uma flexibilização, enfim, reinventar esse segmento, aqui as nossas comissões, a Sudoeste e Leste Estratégia de Valor, emprestam o talento, né? E isso é pertinente às nossas comissões, são mais de 1.000 pessoas envolvidas emprestando o seu talento para o segmento, e aqui não é diferente. Então, eu queria agradecer muito a Michele, o Éder, o William, por por esse trabalho, por emprestar realmente toda a sua dedicação aqui para a ABRAP, para o segmento. Um Talk Prev, né? Uma novidade, né? Agora a gente vem aí dentro dessa nova linguagem, dessa nova comunicação, pioneirismo, né? Olhando a pesquisa, como é que os participantes, como é que as patrocinadoras estão enxergando aí o nosso segmento, como é que eles estão vendo o futuro, né? Esse futuro que vai exigir aí uma mudança de mindset, vai exigir uma mudança cultural visando a venda, né? Tudo novo para nós, né? Então, aqui, quando a gente vai tratar de temas atuais, modernos, discutir uma pesquisa dessa envergadura, a gente sabe aqui que nós estamos praticando fomento, nós estamos praticando educação previdenciária, nós estamos reinventando o segmento. Então, aqui dentro desse início aqui, só craques aqui, eu vou aprender muito com vocês, buscar muitas reflexões. Essa ideia, né, é convidá-los a participarem desse bate-papo, né, para que a gente possa aqui ter uma tarde de muita reflexão e dentro desse, como eu disse, né, desse novo modelo da Previdência Complementar. Esse novo modelo que essa semana nós vamos ser coroados, né? Tivemos a edição da resolução pela Previc do Instituído Corporativo, e aqui talvez dessa pesquisa a gente tenha a solução, né, para aquelas angústias dos patrocinadores, da identificação do porquê não crescem os planos patrocinados. Talvez eles queiram um desenho do instituído corporativo, né, sem aquelas amarras, mais flexível, mais simples. A gente acredita muito como foram os planos família, temos aí mais de R$ 1 bilhão em reservas, mais de 100.000 familiares protegidos, e a gente vai seguir esse caminho, né, de flexibilizar para alcançar aí, não só todos aqueles que transitam dentro de uma estrutura corporativa, através de um plano instituído oferecido pela entidade para todas essas pessoas que gravitam nessas empresas, mas também para alcançar aqueles PJs de si mesmo, né? Como é que a gente faz para alcançar os prestadores de serviço? Como é que a gente faz para alcançar os contribuintes individuais, os autônomos? É verdade que a resolução que regrou um instituído corporativo não contempla aquele contribuinte individual, aquele autônomo, mas a ABRAP, ouvindo o anseio das nossas associadas, mais uma vez ousa. Nós estamos usando e aqui desta feita, seguindo o mesmo caminho quando nós criamos aí o nosso associado ABRAP familiar, né, aquele que pode ter um viés de acesso a uma proteção, a um plano de previdência fechado, se for um familiar dos participantes. E agora, como eu disse, também nós vamos fazer uma alteração estatutária, temos uma assembleia importante essa semana,
contemplando também como associado previdenciário da ABRAP, aquela pessoa jurídica autorizada e funcionando regularmente no país, o PJ de si mesmo, como também os contribuintes individuais, o trabalhador autônomo. Desses dois tipos de trabalhadores serão agora contemplados como associados da ABRAP, junto com aqueles familiares. Evidentemente, porque é um associado especial, que não tem direito a voto, que não participa da governança, enfim, é um associado para ter direito, para ter oportunidade de ter um veículo, de ter uma proteção social através de uma entidade fechada de previdência complementar. Então, uma vez a gente aprovando o nosso estatuto, a entidade indicando um trabalhador, seja ele contribuinte individual, seja ele estruturado numa pessoa jurídica do lucro presumido, por exemplo, ele vai poder indicar como associado da ABRAP e, ato contínuo, ter o direito de usufruir desse veículo que entrega demais, né? O nosso segmento está entregando aí 100 bilhões de reais para quase 1 milhão de pessoas por ano, acumulou 1 trilhão e 300 bilhões, um sistema que estamos conversando aí com os grandes interlocutores nessa transição de governo, agradecendo todos aqueles que trabalharam com a gente ao longo dos últimos anos no sentido de aperfeiçoar o sistema e já discutindo, né, com a equipe de transição políticas públicas para fomentar a nossa previdência, incentivos para que o trabalhador renuncie ao seu consumo imediato e possa gradativamente fazer aí a sua reserva previdenciária. É isso que a gente quer. Então, eu acho que a gente está fechando o exercício aí com inúmeras conquistas, com inúmeras reflexões, com inúmeras entregas e deixando um legado fundamental para o sistema que, como eu disse, já se reinventou. É um sistema que já entrou aí num modelo de reestudar o seu próprio negócio, acoplando cultura comercial, acoplando um novo desenho de plano. Então, mais uma vez, aí, parabenizando todos pelo ineditismo, pelo pioneirismo, agradecendo todo o talento que vocês emprestam aqui para a nossa ABRAP, né, essa gigante na sua representatividade, e vou estar aqui atento para aprender com todos os senhores. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns a todos aí, Priscila, obrigado. Obrigada pelas palavras e pela presença, doutor Luiz, é sempre um prazer poder te ouvir. Bom, agora com as mentes aquecidas, né, depois da nossa abertura, partiremos para a programação técnica dessa tarde. E para esse bate-papo, estamos aqui com William Mattarelli Zanqueta, membro da Comissão Técnica Leste de Estratégias e Criação de Valor da ABRAP, Michele Cesare Santos Jimenez, coordenadora titular da Comissão Técnica Sudoeste de Estratégias e Criação de Valor da ABRAP, e Éder Cavalhães da Costa e Silva, coordenador suplente da Comissão Técnica Sudoeste de Estratégias e Criação de Valor da ABRAP. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, é uma honra e uma alegria ter vocês aqui com a gente, e a gente está ansiosos para poder ouvir vocês. Então, William, por favor, a palavra é toda sua, fique à vontade. Beleza, Priscila, obrigado. Obrigado, Luiz Ricardo, aí pelas palavras. Antes de mais nada, eu quero agradecer aqui, fazer uns agradecimentos iniciais. A gente deixa os agradecimentos para o final, mas eu quero antecipar, eu quero deixar bastante tempo para o Éder falar, então eu quero ouvir bastante, viu, Éder? Você vai falar bastante hoje. Mas brincadeiras à parte, eu quero muito agradecer a ABRAP por toda a organização, né? Os eventos sempre são muito, muito organizados, um apoio surpreendente da ABRAP. Quero agradecer a CT Leste, né, que é a CT a qual hoje eu coordeno, e quero agradecer todo o apoio, dizer que espero representá-los aqui, é sempre muito bom estar ali com o pessoal nas reuniões, sempre saem ótimas ideias, né, então o bate-papo é muito legal, a troca de ideias é muito legal, então CT Leste, obrigado aí por todo o apoio. Agradecer a CT Sudoeste pelo excelente trabalho, né, por dividir com a gente e falar, poxa, vamos fazer uma dobradinha. Obrigado aí pela oportunidade dessa dobradinha. Tem muito conteúdo bom aqui, diante da pesquisa do material que a CT Sudoeste montou, né, dentro desse ano. Então, a gente quer entrar um pouco mais nesse detalhe e agradecer a todos vocês que estão aqui. Foram mais de 280 inscrições, então obrigado aí por participar. Fiquem até o final, façam perguntas. A ideia é a gente interagir, trocar ideias aqui, tá? Michele, eu queria muito que você falasse para a gente um pouquinho, eu vou colocar aqui a apresentação na tela, que você falasse para a gente como que foi a experiência, né? O porquê desse trabalho que a CT
Sudoeste ele criou esse material. Queria muito que você explanasse para a gente como foi esse trabalho aí na CT Sudoeste. Primeiro, eu agradeço, William, a oportunidade, né, de ter essa parceria. Você agradeceu a nós, mas é mútuo, né, o agradecimento. Se também não tivesse a parceria de vocês, nós estaríamos aqui hoje. E eu vou aqui dar uma introdução de como é que foi o insight, né, para trazer essa pesquisa aí que nos trouxe um material maravilhoso, né, inclusive virou um talk e o pessoal está realmente muito interessado no que a pesquisa trouxe. Então, um dos principais projetos estratégicos da ABRAP, né, para os anos de 2021 e 2022, foi trabalhar exatamente o novo posicionamento do setor. Se fala muito de trabalhar esse novo posicionamento. Com isso, em parte desse processo, nós lá da CT Sudoeste entendemos que era muito importante trazer percepções, dores, demandas, expectativas dos nossos stakeholders. E aí nós pensamos como fazer isso. E surgiu a ideia em 2021, ao longo de 2021, né? Nós fizemos aí, então, as pesquisas. Por que pesquisas? Porque nós fizemos tanto com as patrocinadoras, como com os participantes das entidades associadas à ABRAP. E aí, com isso, nós temos aí um rico conteúdo, né, que vamos explorar um pouquinho aqui hoje, William. Mas o feeling foi esse, exatamente com esse novo posicionamento, escutar realmente nossos stakeholders dos dois lados, para poder realmente ter know-how, para ter material, para a gente literalmente chegar mais perto deles, estar mais presente e fazer esse novo posicionamento acontecer. Então, foi por isso que nós fizemos trouxemos toda essa pesquisa para o ar aí. Legal, Michele, obrigado. E que legal. E agora a ideia é essa mesmo, tá, pessoal? Dividindo aí com vocês, está aí na tela, o QR Code desse material, que está lá na biblioteca virtual, lá da ABRAP, tá? É um material rico, é um material muito grande e tem muitos insights ali. Então, acessem esse material. A gente vai falar dele aqui agora, a gente vai entrar no detalhe aqui de alguns resultados ali que foram obtidos, mas tem muito mais conteúdo. Então, por favor, acessem. E a gente vai falar um pouquinho aqui dessa segunda parte, onde a gente entende quais foram as convergências e as divergências das visões da patrocinadora e do participante. E a gente espera chegar em algumas respostas. Às vezes a gente vê as entidades, nós aqui, muito preocupados em saber o que a outra entidade está fazendo, e muitas vezes parece que a gente não dá tanto olhar nem para o que a patrocinadora tá pensando e nem mesmo para o que o participante está pensando. Então, acho que aqui é legal que a gente vai olhar para isso agora, tá? Michele, obrigado, estamos aqui, fica aqui com a gente, tá? Super à vontade aí, o Éder vai entrar em alguns detalhes, né, dessa pesquisa, mas a gente vai bater um papo aqui. Bom, então, iniciando aqui com vocês, a gente está aí no momento, né, muito de discussão, as entidades aí com tantas novas resoluções que saíram esse ano, e uma delas que está deixando todo mundo de cabelo em pé, a CNPC 50. Né? E aí a pergunta é, flexibiliza ou não? Será que a gente vai perder patrimônio? Não vai, né? Então, a gente está ali fazendo comitês e as áreas ali reunidas para discutir sobre esse assunto, mas, ao mesmo tempo, com medo, sem direcionamento, falando para onde eu vou, né? Será que eu vou apostar mesmo nessa flexibilização? Então, a gente está um pouco ali com o pé atrás ainda da CNPC 50. E aí, quando a gente olha para a pesquisa, primeiro dado que aparece aqui para a gente, olha só o que a pesquisa fala para a gente. 50% dos participantes gostaria de utilizar o recurso, né, que ele tem ali, ele gostaria de uma flexibilização para utilizar ali numa emergência, né? Então, poxa, aconteceu alguma coisa, algum desastre, alguma coisa, eu sei que eu posso ir ali na entidade e utilizar uma parte desse dinheiro, né? Porém, os participantes querem essa flexibilização, mas as patrocinadoras, somente 16% das patrocinadoras que responderam à pesquisa dizem estar dispostas a flexibilizar os planos patrocinados, né? Então, você vê que a patrocinadora não tem tanto essa visão de flexibilidade quanto os participantes. E 17% das empresas focaram nos últimos 2 anos em redesenhar o processo pensando em competitividade. Aí você fala, poxa,
legal, as empresas querem mais competitividade, mas não querem tanta flexibilização. E aí a gente começa a entrar em parafuso aqui. E aí, Éder, a grande pergunta que eu faço para você aqui, tá só falando aqui, ó, também, desculpa, eu acabei pulando um slide aqui, ao mesmo tempo que o participante fala que ele quer flexibilidade para a utilização do dinheiro, ele também diz que ele quer aumentar a sua contribuição, que ele entende que seria importante, principalmente para ele pensar ali na frente sobre cobertura de saúde e tudo mais, né? Então, poxa, legal, o participante ele quer contribuir mais, mas ele quer ter a possibilidade também de usar uma parte desse dinheiro, e as patrocinadoras não estão olhando para isso. As patrocinadoras estão dizendo, ao mesmo tempo, que elas querem reduzir custo de taxa de administração, e as entidades também discutem muito isso, a questão de redução de custo. Então, a gente já vê algumas convergências nesse cenário. E aí a pergunta é, e agora? Qual que é o caminho? Flexibilizar significa perder patrimônio ou é a oportunidade de captar mais? Éder, eu vou jogar essa bola de fogo na sua mão para a gente discutir um pouquinho. Não chega a ser uma bola de fogo, não, William, mas, olha, eu tenho sempre essa brincadeira, né? Um amigo meu que diz, eu vou comprar um caminhão porque eu ouvi dizer que vai haver grandes mudanças, né? E, de fato, está tendo muita mudança, né? Eu acho que a resolução que trouxe flexibilidade, ela é que nem aquela história do pai conservador, deixa a filha ir para o cinema com o namorado, mas tem que levar de presente a irmã junto. Então, assim, a resolução trouxe alguma flexibilidade, mas muito engessada. Então, você não tem, por exemplo, no nosso sistema, a possibilidade do camarada ter acesso aí ao saldo de contas se ele tiver uma doença terminal. Ele vai lá no médico, o médico fala para ele, olha, você está com câncer, você vai ficar 3 anos vivo só. E o cara quer acelerar aí o uso do dinheiro. Não pode, é uma emergência ali, né? Ou, nesse caso, trágica, né? Pode ser uma emergência conjuntural, você tem que operar hérnia inguinal, eu operei hérnia inguinal, aí eu vou precisar de uma grana para fazer essa operação, porque se eu não operar pode ter consequência pior. Então, assim, eu acho que tem uma série de aspectos em relação ao acesso à poupança que precisam ser repensadas. A gente está passando por um momento em que a gente não vai olhar só a poupança de longo prazo como era antigamente. Olha, eu só vou juntar dinheiro para me aposentar um dia, né? Outro dia eu botei um post no LinkedIn dizendo o seguinte, que a idade de aposentadoria no Brasil hoje, para homens, é 65 anos, né? A expectativa de vida pelo IBGE é em torno de 72 anos. A gente tem 7 anos só para aproveitar. Quer dizer, e esses anos estão encurtando, porque antes era 60, agora é 65, amanhã vai ser 70, depois 75, porque a gente não fecha a conta do Bismarck, né? Não dá mais para juntar dinheiro quem trabalha para pagar quem está aposentado, porque se vive muito mais, a conta não fecha. Então, a Previdência vai ser repensada, né? O Luiz falou no início, a gente está mudando um pouco esse modelo de negócio. E para onde a gente está mudando isso? Está mudando para juntar poupança de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. Esses negócios têm que ser parte da mesma solução, não é só juntar dinheiro para o futuro que está lá na frente, bem distante, 40 anos. É juntar dinheiro para daqui a um mês, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos. Eu vou ter que fazer essa poupança funcionar dessa forma. E aí você olha os participantes, eles querem ter essa flexibilidade, né? Por quê? Porque tudo é dinheiro que eu estou juntando para mim mesmo. Então, eu não preciso só tirar e esgotar. Eu posso ter, por exemplo, empréstimo. Eu posso tirar. Você pega o crédito estudantil como exemplo, né? A maior dívida nos Estados Unidos hoje, o maior pepino que eles têm é crédito estudantil. O cara pega dinheiro, faz a faculdade, depois não consegue pagar. 15, 20 anos e não consegue pagar aquele empréstimo que ele pegou, porque os juros são exorbitantes e tal. Então, se eu pudesse pegar a minha poupança que eu estou juntando para um dia me aposentar, para pagar o meu estudo e depois devolver para mim mesmo, seria sensacional, concorda? Então, eu não estou só tendo acesso à flexibilização para tirar o dinheiro e gastar. Eu estou tendo acesso para tirar o dinheiro, usar e devolver para mim mesmo. Então, é nesse sentido que a gente tem que começar a pensar. Flexibilizar os desenhos dos nossos planos para fazer esse uso do dinheiro no curto, médio e longo prazo, sem perder de vista o longo prazo, com certeza, porque esse é a nossa origem, né? Mas flexibilizando um pouco mais. E os participantes dizem que querem isso. E as patrocinadoras, elas precisam entender e ter regras para fazer isso de uma forma responsável, não perdendo esse horizonte de previdência, né? Um outro ponto que você mostrou aí foi a questão da saúde. As pessoas dizem, olha, eu estou disposto a botar mais uma graninha para juntar dinheiro para gastar com saúde lá na frente.
né? Você mostrou aí. Os nossos desenhos, não, eu acho que plano de saúde virou lepra, né? Ninguém quer passar nem perto desse negócio. Mas, olha, nos Estados Unidos tem um produto que eu sempre falo, chamado HSA, Health Savings Account. É um plano de contribuição definida, onde a empresa põe dinheiro para o empregado e ele usa esse dinheiro ao longo do ano para pagar despesa de consultas e exames. E dentro desse produto, que é um produto de saúde junto com um produto de capitalização de previdência, ele tem um plano que cobre só internação e emergência, é um seguro-saúde. Se ele tiver uma cirurgia, se ele tiver um acidente, aquele seguro-saúde cobre. Como não cobre o seguro-saúde, ele é mais barato, porque ele só cobre emergências e tem uma franquia muito alta, ele não cobre exames e consultas e procedimentos pequenininhos. Então, o cara tira do bolso, da onde? Dessas contas que são acumulando dinheiro. Se ele no ano não usar, aquele dinheiro vai para a aposentadoria e junta novamente no ano seguinte, e assim a banda vai embora. Então, olha, é um desenho que existe nos Estados Unidos há anos, décadas. A gente podia pensar em alguma coisa por aqui, mas a gente não... Parece que falta, né? Eu até brinco. Eu acho que todos os consultores que tinham essa criatividade para desenvolver plano estão lá na fila do foguete do Elon Musk para ir para Marte, porque onde é que esses caras estão? Tem que criar, né? Então, é mais ou menos isso aí, o William, sem me estender muito, entendeu? Não, mas até uma coisa que eu acho que é legal a gente também discutir, que a gente vê, né, nas discussões, talvez não é só o medo da flexibilização olhando para o comportamento do participante da retirada de dinheiro, mas a gente também vê que existe uma questão de operacionalização de todo esse fluxo, porque você ter que olhar para todo o processo de investimento, porque a gente estava sempre com um horizonte muito focado no longo prazo e fazer essa mudança requer repensar em todo o processo. Então, eu não sei se eu estou pensando demais, mas a gente também existe uma questão de, poxa, não estávamos preparados para toda essa flexibilização e agora a gente está tendo que correr com isso. Não sei se você concorda com isso. Não, eu concordo com você. Eu acho que a flexibilização tem um custo, né? E qual é o custo? É o custo de gestão. Para eu poder dar mais flexibilidade, eu tenho que ter uma complexidade muito maior na gestão desse recurso e no acesso, né? Que são sistemas que eu uso para fazer a gestão mesmo do benefício. Mas, olha, a tecnologia está aí, a palma, na ponta dos nossos dedos, tem acesso à tecnologia. O que a gente precisa é trazer ela para dentro do sistema de previdência, né? Lá no congresso da Abrap, eu participei de um painel de uma startup aí, e eles estão trazendo tecnologia para justamente essa parte de empréstimos, né? Para fazer o cara pegar o empréstimo em menos de 1 minuto no celular. Olha que loucura. Num fundo de pensão. É tecnologia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem razão quando você diz, olha, vai estar mais complexo fazer a gestão desse recurso, porque se eu vou dar acesso para o participante, eu não posso fazer um investimento de longuíssimo prazo. Não para todo estoque, você tem razão, eu vou ter que separar esse dinheiro em caixinhas e dizer, essa aqui eu vou ter uma estratégia para longo prazo, essa para curto, essa para médio. E vou ter que ter sistemas para fazer a gestão desse acesso mais rápido e de evolução mais rápido, se esse for o caminho. Mas, olha, não é uma ciência de foguete, né? Não é rocket science, isso daí está à disposição de todo mundo. No sistema financeiro, eles flexibilizaram tudo. Hoje em dia, você nem precisa ir mais para a agência. Perfeito. E por quê? Porque usaram tecnologia, a tecnologia está à disposição da gente. E não é caríssimo, hein? Porque há um mito de que tecnologia é impagável. Não, não é impagável, porque a tecnologia ela traz economias, ela traz otimização dos processos. Então, ela está embutindo uma economia, no fundo. Ela não é só uma despesa a mais, ela traz economias que muitas vezes não são computadas, né? E eu sempre digo, né, quando falo de governança, quando a diretoria leva para o conselho a proposta de investir no novo sistema, no novo software, numa nova solução, a pergunta primeira que o conselho faz é quanto vai custar implantar esse negócio? E a pergunta devia ser quanto vai custar não implantar esse negócio? Então, é isso que eu insisto. Eu digo, olha, você tem razão novamente, William, quando você fala que vai trazer complexidade e vamos ter que ter mais sistemas para fazer essa gestão. Por outro lado, está disponível à palma da mão e se não fizer, não é nem uma questão assim, se fizer vai ser legal e bonito. Não, se não fizer, morre. Entendeu? Se não fizer, bate na parede e morre. É simples assim.
Bom, Éder, muito bom. Muito boa essa última frase. Se a gente não fizer, ok, mas se nós não fizermos, morre, exato. Então, a gente tem que chegar aí no melhor cenário para cada uma das nossas entidades. Pessoal, eu queria só dividir com vocês, se tiver dúvida já sobre esse assunto, pode ir mandando aqui para a gente vai colocando no meio aqui da nossa apresentação. A ideia é que seja um bate-papo e a interação de vocês com a gente é através das perguntas. Então, quanto mais pergunta, melhor. Melhor, exato. Eu vou passar para um próximo item aqui, então, da pesquisa também, falando onde fala dos desafios que nós temos para os próximos 3 anos. Está aí já, né? O tempo está passando tão rápido que 3 anos já hoje está muito rápido, né? E a pesquisa fala o seguinte, olha aqui, isso aqui é o cenário brasileiro, infelizmente, né? E aqui a pesquisa fala o seguinte, olha, 46% do participante ainda prefere caderneta de poupança, né? Isso aqui é uma coisa que parece clichê, já a gente fala, não, o brasileiro de fato gosta, mas por que ele ainda gosta de caderneta de poupança? 45% dos participantes entende que longo prazo significa menos de 10 anos, então a gente pode ver que o participante ele não tem uma noção do que é curto, médio e longo prazo, né? E também a gente pode chegar no insight de que hoje, como as coisas estão tão rápidas, a evolução está tão rápida, 10 anos já é considerado um tempo de longo prazo, porque, né, a mudança está acontecendo muito rápido. E 44% dos participantes contribuem com menos de 5% no plano de previdência. Então, isso aqui é algo que a gente tem que olhar para nós olharmos para dentro das nossas entidades, porque é preocupante. Se o meu participante ele ainda gosta de caderneta de poupança, ele não tem conhecimento de longo prazo e ele não contribui mais para o plano, alguma coisa aqui está nos dizendo que talvez a gente não está no caminho correto com o nosso participante. E quando você vai olhar aqui na próximo slide, somente 7% das patrocinadoras entendem que é um desafio o valor, o aumento da contribuição. Então, aqui, quando a gente olha aqui, até as patrocinadoras falam aqui, 19% delas falam da falta de pensamento no longo prazo e foco na aposentadoria. Então, ela joga essa responsabilidade para o participante, falando, olha, mas o participante não tem esse foco, mas ela também está um pouco ali preocupada com custo e tudo mais. Diante desse cenário, Éder, uma pergunta que eu me faço, que eu gostaria muito de ouvir você é, mais do que inovação e modernização dos processos, podemos dizer que a educação financeira é o maior desafio das entidades de previdência fechada? Bom, vamos lá. Algumas informações interessantes ali que você mostrou na pesquisa, né? Por que as pessoas gostam de poupança? Se a poupança, inclusive, dá um rendimento menor, né? É porque poupança é fácil, né? Poupança eu ponho dinheiro lá e não tenho que ficar acompanhando esse negócio, não preciso nem me preocupar. De vez em quando até recebo um extrato, mas não estou nem preocupado muito com quanto eu estou juntando. Então, a caderneta de poupança, ela atrai as pessoas por na minha visão aqui, por uma questão simples, porque é simples, é fácil fazer. Então, está aí uma grande mensagem para os fundos de pensão. A gente precisa simplificar, a gente precisa ser mais objetivo, que o participante ele não está muito preocupado com a aposentadoria daqui a 30, 40 anos, que é um outro ponto que sai desses dados, é o baixo engajamento das pessoas. Por que as pessoas estão pouco engajadas com o fundo de pensão? Porque ninguém acorda de manhã e diz, poxa, deixa eu ver quanto que eu estou juntando e quanto que eu vou ter quando eu fizer 70 anos. Ninguém pensa assim. Você cuida da vida hoje, né? Você está matando um mamute por dia. Você não está pensando nos mamutes lá da frente. Então, o baixo engajamento é porque longo prazo é explicado, né? A programação do nosso cérebro. A gente não se preocupa com aquilo que está muito distante no tempo. Isso evolutivamente, sempre foi assim. O homem das cavernas, ele estava preocupado ali em sobreviver no dia a dia, né? Se está uma semana sem comer, vê uma gazela morta, começa a comer. Aí vem um tigre lá longe. Ele continua comendo a gazela, porque ele está uma semana sem comer. Então, o tigre está longe, ainda dá para eu fugir.
tenho tempo, então eu continuo comendo a gazela. Quando o tigre chega mais perto, aí, bom, agora não dá mais, aí eu saio e corro. Eu estou preocupado com curto prazo. O cérebro humano é programado para isso. Sempre foi assim, e mesmo hoje, com o carro voador, continua sendo assim. Então, a gente não vai olhar muito lá para frente. Para isso, não adianta muito também a educação financeira, viu, William? Eu acho que a educação financeira ela é parte da solução, mas ela não é uma bala de prata que vai resolver tudo, não. Ela vai ajudar. Para você trazer os participantes para dentro, você precisa de engajamento, e aí você precisa alinhar os interesses, né? Bom, é aquilo que eu falei, curto, médio e longo prazo. Se eu quero que o cara comece a olhar o longo prazo, eu trago para o médio e para o curto prazo essa discussão. A educação financeira, ela conscientiza, né? Mas os nossos planos, antes de falar educação financeira, eu vou devolver a provocação para você. O que eu preciso? Você viu ali que a gente não junta o suficiente para ter uma aposentadoria lá na frente razoável. Nos planos CDs, a gente junta menos do que precisa, tá? Agora, eu não sei de nenhum fundo de pensão que todo ano mande um extrato para o cara dizendo, olha, o que você acumulou até aqui, nesse ritmo de contribuição que você está fazendo, pegando uma rentabilidade hipotética de X% ao ano, nos próximos não sei quantos anos, você vai ter uma renda aos 60 anos, que é a idade do nosso plano aqui, de X até morrer. Então, ela não faz, os planos não informam para o camarada quanto que ele vai ter de renda lá na frente, com base naquilo que ele já juntou e na perspectiva do que ele ainda vai juntar. Isso já ajudaria. Se eu uma vez por ano recebesse aquilo, no final do ano, eu falo, puxa, eu preciso botar mais uma graninha. Não basta dizer, olha, põe dinheiro aqui porque você não está botando 12% e você tem vantagem tributária, que é o que todo mundo faz no final do ano. Para eu convencer o cara, não basta só dizer que tem vantagem tributária, tem que mostrar para ele quanto mais ele precisaria botar. De repente, isso engaja mais do que dizer que ele vai botar dinheiro só porque tem vantagem tributária. Então, a gente tem que começar a olhar os nossos produtos, nossos serviços nos fundos de pensão com essa ótica, né? Eu preciso engajar mais o participante. Para engajar mais, eu preciso de ações que vão até além da educação financeira, porque educação financeira vamos dizer, aquela ferramenta que eu uso quando eu acho que o cara não tem consciência que ele precisa poupar. Tá? Mas e quando ele tem consciência que ele precisa poupar? Aí já não é mais educação financeira, que ele sabe isso. Né? E aí já entra numa outra discussão, que é aquela história dos perfis de investimento, moderado, conservador e agressivo. Não, eu não tenho o perfil de investimento que investe em investimentos de impacto, que investe questões que são ligadas aos meus propósitos, né? Não tem nenhum fundo de pensão com plano CD que tem um perfil de investimento chamado, esse aqui é o perfil ISG. Não tem. E a gente cansa de ouvir, alguém vai ter COP27 agora, lá no Egito, o nego vai lá, nego celebra, é notícia para cá e para lá, e volta, e continua sem o perfil de investimento ISD no plano CD no Brasil. Não vai resolver, entendeu? Então, assim, a gente tem que nem diz o americano, a gente tem que botar, ele diz, put your money where your mouth is, né? Colocar o dinheiro naquilo que você está falando, ou seja, é fazer aquilo que você está falando, né? Não basta falar, você tem que fazer. Então, a gente precisa, já que os participantes estão dizendo um negócio, as patrocinadoras em alguns pontos estão convergindo, em outros nem tanto. Mas, então, nesses que estão convergindo, é fazer alguma coisa, né? Alguma coisa prática, é sair, levantar da cadeira e fazer alguma coisa prática, entendeu? Eu acho que é por aí. Legal. Quando a gente fala de engajamento, a gente percebe muito, e aí um pouco por experiência do que já vi também no mercado, quando você tem um plano patrocinado, onde o participante ele entra na empresa, é admitido, ele faz a adesão dele no processo ali de admissão, e ele não olha mais para o plano dele, né? Você tem um cenário. Mas aí quando você vem para um plano instituído, onde ele faz um plano ali para talvez para o filho, ou até mesmo para ele, o cenário muda completamente. Todos os meses ele vai olhar o plano ali instituído, ele vai ver se está rendendo, ele vai ver como está a evolução do saldo dele. E aí, então, diante da sua fala, gostei muito que é exatamente isso. A gente entende que eu preciso educar, e a gente precisa de fato, mas é trazer mais essa transparência para o participante, né, para que ele tenha mais acesso à informação. Às vezes eu entro em sites, e aqui não é fazendo alusão a nenhuma entidade, mas a gente entra em sites de entidades que você fala, poxa, aqui tem recurso para até investir legal, mas os sites é uma dificuldade de você encontrar informação, de você ter acesso a um extrato, uma facilidade, e aí você abre um app, por exemplo, de um banco X aí, que está explicando perfeitamente
como que você aplica ali R$100 numa previdência. Esses dias tem um aplicativo, eu não sei se o pessoal conhece, que o pessoal chama ele de Primo, mas eu não sei, vocês não vou falar o nome dele para não fazer propaganda, mas ele criou um plano de previdência agora, eu recebi aqui na tela, você tem todas as informações, e com 2, 3 cliques você investe já R$100 no plano de previdência dele. Né? E quando você vai olhar nas entrelinhas, você vê que a taxa de administração ela varia de 0,5% a quase 2,5%. Então, e as pessoas não estão preocupadas com isso, as pessoas estão aderindo a esse plano. Né? Então, eu acho, Éder, muito feliz da sua parte de dizer exatamente, é o engajamento, o quanto meus participantes, e você vai ver um próximo slide que vai mostrar esse engajamento do participante, que ele não se engaja com as nossas entidades. Né? Então, a gente precisa trazer o participante mais para perto, né? E mostrar para ele o quanto nós somos, de fato, importantes ali para o futuro dele. Né? Eu acho, só pegando um gancho no que você falou, né, essa questão do engajamento, as pessoas nunca se engajaram com o plano de previdência, essa que é a verdade, né? Por isso que, antigamente, era quase que obrigatório. Para entrar no emprego, assina aqui que você vai estar dentro do plano, né? Aí, hoje, a gente fala muito na adesão automática como uma solução para aumentar a adesão das pessoas, né? Você não precisa, é até economia comportamental, você não precisa dizer que você quer entrar, você precisa dizer se você quer sair. Então, você está dentro, então, por conseguinte, aumenta a adesão. Só que nos países onde isso foi implantado há mais tempo, como no Reino Unido, lá nos Estados Unidos, eles começaram a perceber o seguinte, isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque o cara entra no plano, é ruim porque ele nunca mais olha aquilo, porque... Então, ele não olha se tem que contribuir com coisa a mais, lá, se ele tem aumento no salário, ele não aumenta o nível de contribuição, quer dizer, você continua sem engajamento das pessoas. Então, a adesão automática ela é muito boa por um ângulo. Pelo outro, ela é péssima, porque ela faz o cara entrar sem já engajamento na partida. Então, assim, a gente tem que repensar tudo isso, né? E porque você falou, a palavra-chave aqui é engajamento. E aí, por que eu fiz esse comentário a mais aqui, antes de você passar para o próximo resultado aí? Porque a gente tem, pela primeira vez, uma geração que está alinhando os propósitos pessoais ao investimento deles. Né? Então, eu sempre digo, antigamente, na minha geração, eu fazia um investimento, comprava ação de uma empresa, eu não queria colocar isso para todo mundo saber o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, era uma coisa minha, pessoal, ninguém tem nada a ver com o que eu faço com o meu dinheiro, eu até não quero que saiba, né? Era até uma coisa que eu não queria que soubesse. Essa geração nova é o contrário, ele compra ações de uma empresa qualquer, ele quer que todo mundo saiba, porque essa empresa é uma marca que ele valoriza, com a qual ele se identifica, faz parte da personalidade dele. Então, quando ele faz um investimento, o garoto aí da geração Z, essa garotada, ao contrário da minha geração, ele quer dizer para todo mundo que ele está investindo naquilo. Olha só como mudou a relação. Então, isso traz uma oportunidade, porque se o investimento passou a fazer parte da personalidade das pessoas, né, de quem as pessoas são, puxa, eu tenho uma predisposição ao engajamento muito maior do que eu jamais tive nas gerações anteriores. Então, isso é importante, porque é uma oportunidade, por um lado, para você engajar, por outro, a gente precisa, aí você vai falar, precisa de sistema, é mais complexo fazer tudo isso, mas quem disse que é fácil, né? Exato, fácil não é. E outra, Éder, só mais um ponto que eu gostaria de explanar também dessa fala é, muitas das vezes o nosso participante, ele não se engaja com a entidade por conta, talvez, de um problema que ele tenha com a patrocinadora, né? Então, ele linka muito a patrocinadora com a entidade. O que os modelos aí fora têm trazido disso? Assim, não é desvincular da patrocinadora, mas é mostrar para o participante que... Porque muitos participantes falam assim, olha, mas a entidade está muito mais pelo interesse da patrocinadora, de fato, pelo interesse do participante. Como que a gente consegue driblar isso? Não, olha, eu acho que tem alguns aspectos aqui. Bom, primeiro, o nosso sistema, ele surgiu como um benefício que a empresa dava para os seus empregados, tá certo? Então, estava atrelada à credibilidade do plano, à credibilidade da empresa. O cara acredita muito na empresa. Até hoje, você tem muitos fundos de pensão aí que o participante tem aquela ligação, aquele bond, como diz o americano, aquela ligação com a entidade, por causa do nome. Ele acreditava muito na empresa, ele ficou 30 anos na empresa, então, o que a empresa disser que é bom, ele se entrega, né? O fundo de pensão tem o nome da empresa, beleza, vou até o fim com isso aí.
Só que hoje mudou, né? Eu vi uma estatística do Ministério do Trabalho americano, que é o Department of Labor Statistics, né? Que é o Departamento de Estatística do Ministério do Trabalho americano, dizendo o seguinte, que hoje a média de emprego que essas gerações têm hoje atualmente, pegando todo mundo, a média de empregos que você tem ao longo da sua vida ativa, né, dos 30 de idade até 60, é de 10 a 12 empregos. Então, o que acontece? Hoje, as pessoas começam a relativizar essa ligação da poupança com a empresa, porque se o cara passa por 10 a 12 empresas, ele não tem mais aquela ligação de 30, 40 anos com uma só empresa. Então, isso é um ponto para ter em mente, né? Segundo, eu acho que tem uma outra coisa que vai de encontro a isso que eu estava falando antes. O camarada ele não entra numa empresa com a qual ele não se identifique, né? Eu vi um webinar da vice-presidente de pessoas da Cisco, que é uma empresa de tecnologia, né, americana, ela dizendo o seguinte, que ela como vice-presidente de RH, às vezes ela entrevista um desses high potentials que querem entrar, né, esses caras jovens, né, super conhecidos de tecnologia, aí ela, né, uma ou outra vez ela entrevista, ela diz, olha, essa turma já vem perguntando para mim qual é a posição da empresa em relação à guerra da Ucrânia, eles já leram todos os propósitos da empresa, os valores, né? Então, ele não entra na empresa se não tiver uma identificação com aquela empresa, se aquela empresa não ressonar com o que ele acredita em termos de visão de mundo. Então, tem isso, ele pode até ficar pouco tempo na empresa, mas ele não entra onde ele não acredita. Então, quando você começa a olhar o que está acontecendo hoje, que é o rebranding, né? Você vê uma Prev Erickson virar uma Invest, uma HP Prev virar uma Velho Prev, uma Fundação CESP virar uma Vivest, e você começa a ter esses nomes apócrifos desatrelando a empresa do fundo de pensão. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque, cara, se a pessoa vai ficar em 10 a 12 empregos, não precisa ser atrelada a uma só empresa. Por outro lado, eu preciso criar uma imagem, né, daquela marca, porque ele não vai ficar com a empresa, mas com aquela marca eu quero que ele fique. Então, eu quero que ele fique com a Vivest 40 anos, eu quero que ele fique com aquela marca ao longo da vida inteira dele, independente se ele vai passar por 2, 10 ou 15, 20 empregos. Então, eu preciso criar o quê? Não é só uma marca separada da empresa, eu preciso criar uma marca que ela esteja em diapasão com o que essa geração acredita, em termos de visão de mundo, de valores e tudo mais. E a gente está muito lento nisso, porque se você olhar a idade média das pessoas nos nossos planos, elas são de 30, 40, 50 anos quase, entendeu? Você não tem jovem nos nossos planos. Por quê? Porque hoje o desafio é botar essa geração nova nos planos, só que desses planos eles não vão entrar. Então, se a gente não for rápido, essa turma vai para outro lugar, porque você mostrou bem, vai fazer poupança, vai fazer qualquer coisa, mas não vai entrar em plano de fundo de pensão se não tiver alinhado com o que eles têm de visão de mundo e de tecnologia também, de facilidade de acesso, aquilo tudo. Então, eu sempre digo, o desafio hoje é você não descuidar do legado, do plano BD fechado, dos velhinhos de 70, 80 anos que preferem alguns canais de relacionamento com a entidade, mas, ao mesmo tempo, ter as soluções para os caras que estão chegando hoje ou que vão chegar daqui a alguns anos, né? São soluções, produtos que estejam alinhados. Você tem que fazer isso paralelamente ao mesmo tempo. Esse é o grande desafio. Como eu inovar sem descuidar do passado, né? Isso mesmo. Muito bom, Éder. Éder, tenho duas perguntas já aqui. Uma ainda sobre a CNPC 50, então eu vou falar ela e depois eu faço aqui. Uma das perguntas é do Carlos Pacheco. Qual o grau de liberdade que as entidades têm para poder regrar a flexibilização da nova CNPC? Se eu entendi a pergunta, quando você fala regrar, é o que eu consigo colocar nos meus regulamentos, dado os parâmetros, os limites, as fronteiras que a resolução me impõe, né? Tá certo? Eu acho que, se você olhar o plano instituído, tá? O plano patrocinado ele é muito, muito dependente do que diz a resolução 50, porque eu estou partindo do pressuposto que é uma relação de emprego, o cara está numa empresa, então eu tenho muito menos flexibilidade, vamos colocar dessa maneira, no acesso que eu dou ao dinheiro, porque o cara, enquanto está empregado, eu não quero que ele tenha muito acesso, já que isso é para ele se aposentar um dia. Já no plano instituído, o plano é dele, individual, ele tira a hora que ele quiser, inclusive, né?
Então, eu posso ter uma flexibilidade muito maior numa solução voltada para a pessoa, num instituído, por exemplo, ainda que seja um instituído corporativo, porque a regra do instituído corporativo não é nada diferente do instituído individual. Então, eu tenho uma flexibilidade maior. Aí depende muito do modelo de produto, de desenho, de solução que você está oferecendo. Eu só quero concluir dizendo o seguinte, a gente não pode se limitar ao que a legislação a gente acredita que tenha de fronteira, né? Porque a gente muitas vezes usa como desculpa, dizendo a legislação engessada não deixa a gente fazer nada. Claro que deixa. O instituidor corporativo que a gente está vendo a ABRAP patrocinar agora, no bom sentido, em termos de ideia, ela existe há 20 anos, 22 anos, porque está na Lei 109, que é de 2001. Então, essa é uma solução nova que tem 21 anos de existência. Olha só que loucura. Já estava aí há 20 anos atrás, só que ninguém nunca regulamentou, nem olhou para isso. Então, eu acho que a legislação ela não é um impeditivo, ela tem, obviamente, algumas amarras, tem coisa que você não pode fazer, mas ela não é um impeditivo para muita coisa que a gente imagina que seja. Eu acho que dá para fazer bastante coisa. Perfeito. Em discussão recente, a gente estava discutindo sobre o CNPC 50 e eu tive a possibilidade de conversar com alguns colegas de outras entidades, e eu vejo que existe uma movimentação inicial sobre o CNPC 50, não estou dizendo que todas as entidades estão fazendo isso, mas com algumas que eu conversei, estão indo para esse caminho. Estão trazendo a flexibilização para o instituído, né? Porque exatamente você tem essa visão, você tem essa questão de que o plano é dele, então está dado, eu dou flexibilidade para ele, mas não tanta flexibilização no patrocinado. Então, assim, aqueles itens da CNPC 50 que são obrigatórios, a gente vai ter que aderir. Mas alguns itens que trazem ali como facultativo, a ideia é que eu flexibilize mais o instituído, dê mais possibilidade de um momento que ele perdeu o vínculo com a patrocinadora, ele migre para esse instituído e ali no instituído ele tenha essa flexibilidade, né? Então, eu estou vendo já um movimento para isso, até por conta desse pé atrás, assim, mas deixa eu ver como que ele vai se comportar ali, para depois, de fato, eu trazer mais flexibilidade. No limite, eu posso fazer tudo ao mesmo tempo aí, eu posso ter um patrocinado e instituído juntos, na mesma solução, olha que loucura. Eu posso ter, nada impede que eu desenhe os dois e veja, meu plano aqui é isso, tem um pedaço instituído, um pedaço patrocinado, porque como eu tenho limitação de regra, a minha solução é isso. Aliás, os próprios instituídos já fazem de uma certa forma isso, porque eles são proibidos de ter benefício de risco, né, BD, isso. Só que eles oferecem invalidez e morte, não oferecem? Isso. Como é que faz isso? Eu faço um acordo com uma seguradora, se houver invalidez ou morte, a seguradora põe esse dinheiro na conta do plano, né? E são 2 contratos. Tá certo? Só que eu estou cobrindo invalidez e morte, posso ter até renda vitalícia no instituidor, que é vedado por lei. Mas como? Fazendo contratos separados. Porque para o participante, vamos combinar, não interessa juridicamente o que está por trás disso daí, o back-office desse negócio, né? Você não precisa saber como funciona o iPhone para usar, tá certo? É muito simples usar, só que se você vai ver como funciona, é muito complexo, mas você não precisa saber como é que funciona, né? E a solução nos nossos fundos de pensão é uma coisa, eu posso ter um monte de solução, inclusive colocando seguro-saúde na solução, mesmo os fundos de pensão sendo proibidos de fazer autogestão de plano de saúde, eu posso ter um seguro-saúde na minha solução, nada impede que eu faça isso. Só precisa ter criatividade e vontade de fazer, né? Perfeito. Bom, legal. Carlos, espero ter respondido a sua pergunta. Tenho mais 2 perguntas aqui. Alexandro, tá? Ele fala assim, a poupança para a previdência privada fechada está menos atraente para a nova geração, pois não pensam em trabalhar em uma empresa até se aposentar. Então, os planos devem ser flexíveis e permitir mais possibilidades para quando houver o rompimento do vínculo com as patrocinadoras. É isso que a CNPC está trazendo mais aí para a gente, essa flexibilidade. Principalmente para continuar contribuindo sem ter que bancar a parte da patrocinadora, pois fica muito pesado. Nesse caso, deve ficar claro quanto irá contribuir e quanto receber, sem permanecer no plano, pagando somente a parte do participante. Atrelado a isso, deve haver a possibilidade de flexibilizar de acordo com os perfis de investimento. Não foi exatamente uma pergunta, foi uma contribuição aqui, Alex. Exatamente, um pouco do que a gente está vendo na CNPC, por isso que eu
tenho visto aí essa movimentação de você flexibilizar mais o instituído do que o patrocinado, porque existem regras já no patrocinado, por exemplo, essa do autopatrocinado. Uma vez que ele fica como auto, ele tem que assumir a contribuição dele e a da patrocinadora, por exemplo. Então, se você tem uma possibilidade de movimento dele portar isso para um instituído, e ali ele define a contribuição que ele quer continuar fazendo, é uma possibilidade. É onde o Éder está falando dessas amarras que a gente pode fazer, dessas junções de flexibilidade, para a gente reter o participante aqui e não perder o participante. Né, eu acho que tem duas coisas aí, o Zanqueta, que eu acho que vale a pena, que o Alex colocou, que me vem à mente aqui. Uma é a questão da flexibilidade, porque o instituído, da forma que está na legislação, ele permite que uma pessoa jurídica faça contribuição para uma pessoa física que está no instituído. Então, por exemplo, Éder, hoje, né, estou velhinho, ninguém mais quer saber de velhinho na Folha. Então, o que eu faço? Projetos. Eu sou contratado para dar consultoria como PJ, né? Eu tenho uma empresa. E, poxa, por que eu não poderia fazer parte de um plano instituído, né, de qualquer uma dessas grandes operadoras de previdência, onde eu pudesse fazer um projeto como pessoa jurídica e a empresa que está me pagando, eu dizer para ela, olha, parte da minha remuneração você vai botar direto lá no meu plano instituído para mim. Não vai nem passar pela minha mão, você vai botar direto lá. Já pode isso. Então, porque as pessoas vão passar por menos empregos, não quer dizer, e até porque vão ser autônomos ou vão ser PJs, etc., não quer dizer que o plano instituído não possa capturar isso de uma forma interessante, tendo a contribuição não só da pessoa física, né, mas também a contribuição de uma pessoa jurídica, onde eu esteja fazendo um projeto, ou tenha um emprego temporário, seja lá o que for. Tá? Isso é uma questão, um dos pontos. O outro é que a flexibilidade trazida pela Resolução 50 traz, talvez, à tona um problema que a gente já tem hoje, que ainda não está sendo olhado pela Previc, que é o grande problema de não perder o rastro desses planos de previdência por onde eu passo. Então, vamos imaginar que eu passe em 10 empresas ao longo da minha vida e cada uma delas tem um plano de previdência e eu fique mais de 3 anos em cada uma delas. O que vai acontecer? Eu, normalmente, vou deixar o dinheiro lá, ou eu posso até portar, mas as pessoas não necessariamente portam. Muitas vezes elas vão deixando o dinheiro para trás, até porque se ficou com menos de 3 anos, você não pode portar. O dinheiro tem que... né, ou você, né, resgata, autopatrocínio, às vezes o cara não fala nada e o dinheiro fica lá, que é o famoso não optante, né? Então, o que está acontecendo hoje? A gente passa por muitas empresas e vai perdendo o rastro. Quando o valor é pequenininho, que vai sendo deixado para trás, você até esquece. E quando esse dinheiro fica lá, os planos hoje estão usando come cota para pagar a despesa de administração. Então, aquele dinheiro some com o tempo. Então, a gente está deixando na mesa. Nos Estados Unidos, eles estimam que isso seja $1 trilhão, mais ou menos, que vai ficando na mesa em função de várias empresas por onde você passa e os planos de previdência vão ficando... Que nem o FGTS. O FGTS tem um controle único, né? Você passa num monte de empresa, mas no final está tudo lá para você. Boa. Na Previdência Complementar não tem esse controle. Tá? E o blockchain, que é essa tecnologia que chegou, é uma ferramenta que pode ser usada para isso, porque fica registrado para sempre lá. Então, poderia ter um controle desse dinheiro que vai ficando na mesa aí. Então, é uma coisa que a gente vai ter que começar a trazer, né? O Previc, alô, Previc, ó, faz alguma coisa aí para, né, unificar, para ter num lugar só toda essa informação. E isso não vale só para fundo de pensão, vale para PGBL, porque o cara que está em fundo de pensão, às vezes tem PGBL, VGBL, tem um monte de coisa espalhada por aí. Então, é uma das coisas que é preciso olhar, e o órgão regulador é quem está com a faca e o queijo na mão para fazer isso, né? E deveria estar olhando essas coisas também. Né? Perfeito. Bom, eu vou para mais uma pergunta aqui rapidinho para a gente seguir aqui. A Caroline disse o seguinte, ó, sinto que o engajamento seria muito mais efetivo se houvesse uma sensibilização real falando sobre autoconhecimento, autorresponsabilidade e protagonismo da própria vida. Na sua opinião, o mundo corporativo, as patrocinadoras, está aberto a esse tipo de conversa? Com uma relação de verdade e impacto social para o ser humano e para a economia do mundo? Essa foi mais difícil que a minha pergunta, hein? Olha, complexa. Como é o nome da menina que fez Caroline. Caroline, olha, você está de parabéns, é isso mesmo. O mundo corporativo velho, que está saindo de cena da Revolução Industrial, esse não se iluda.
Por mais que eles falam do stakeholder capitalismo, que é a empresa, na época de Milton Friedman, que era um grande economista, ele dizia que o objetivo da empresa é dar lucro para o acionista. Hoje, existe um movimento dizendo, não, o objetivo da empresa não é só dar lucro para o acionista, tem que olhar todas as partes que estão em volta da empresa, a sociedade, os empregados, os fornecedores, então é o que eles chamam de stakeholders capitalismo. Eu não posso olhar só o acionista, o interesse do acionista, porque, afinal, a empresa tem impacto na sociedade como um todo. Então, eu tenho que olhar todas essas partes. Beleza, isso é um discurso muito interessante, mas, na prática, não é assim que acontece. Continua sendo o que o velho Friedman disse, que é olhar o bolso do acionista. Eu acho que as novas empresas que vão chegando na economia digital, essas sim, porque essa geração que está chegando tem uma cabeça diferente, eles estão realmente interessados. Aliás, são os caras que vão salvar o mundo, viu? A geração Z para frente, os milênios já entram também aí, essa turma é que vai salvar o mundo. Eles é que vão fazer acontecer isso que você está falando. Eles vão trazer para dentro das empresas essa humanização que tanto você falou aí, né? Hoje, nos Estados Unidos, você sabe o que está em número 1 lá na preocupação dos empregados, que é essa geração nova, e as empresas até estão alertas para isso, porque os empregados estão falando isso, é saúde mental, mental health. Em função da pandemia, muita gente ficou com problema, né, de estresse, depressão, sei lá o quê, e as empresas estão vendo que isso impacta a produtividade, então elas estão sendo sensibilizadas a fazer alguma coisa, oferecer benefício, tratamento de saúde, botar no plano de saúde essa questão da saúde mental, e vai na direção do que você está falando, que é olhar o indivíduo como um todo, né? Mas não se iluda, isso não vai acontecer da noite para o dia, vai acontecer ao longo dos próximos 10, 15 anos, na medida em que as empresas vão chegando e vão se modificando, as empresas da economia digital e que têm essa cabeça das novas gerações, não as velhas eu não acredito não. Está no mudo, Sanqueta. Obrigado, Éder. Bom, muito bom. Boas discussões. Continue mandando perguntas para a gente aqui, tá, pessoal? Está muito legal aqui as discussões. Então, a gente vai continuar aqui, porque tem bastante conteúdo, e o legal é que, conforme a discussão vai acontecendo, a gente já vai vendo algumas coisas na pesquisa. Tem bastante coisa que o Éder já trouxe aqui que está na pesquisa, que a gente vai olhar aqui como resultado. Bom, se a Michele estiver aí e quiser dar pitaco, fica à vontade, Michele. Entra na roda, que nem diz o pessoal, né? Vocês estão colocando todos os pontos, tá ótimo, gente. Mas sim, eu entro. Sim. Fechou. Vamos lá. Bora lá. Aqui, falando um pouquinho sobre a visão, né? Falando aqui de próxima década e tudo mais, olha só. Peraí, que eu acho que esse eu já passei, só um minutinho, deixa eu ver se eu estou comendo bola aqui. É isso mesmo, aqui, ó. Resultado da pesquisa, olha aqui, pessoal. Visão da próxima década e dos próximos 2 anos aí. Primeiro ponto, 85% dos participantes, deixa eu só me achar onde que eu coloquei esse aqui, 85% dos participantes, ou seja, quase 9 em cada 10 participantes, têm conhecimento de médio para baixo sobre investimentos. Então, a gente já vê que o participante não está antenado, não é algo que está, e a gente sabe, a gente vê a gente nunca teve educação financeira nas escolas, por exemplo. Eu sou um exemplo disso. Então, eu aprendi aí trabalhando no mercado. Esse é um ponto. O principal foco das patrocinadoras foi a redução de redução de custo e retorno de investimento. Então, você tem ali um viés que a patrocinadora está olhando muito mais para custo. E, óbvio, isso a gente sabe que a folha de pagamento no Brasil é algo também, impostos e tudo mais exorbitante. Então, a patrocinadora ela fica fazendo aí esse trabalho, né, de conseguir manter um plano, mas olhando para a redução de custo. Quando a gente vai aqui para outros pontos, 45% dos participantes, isso aqui é o que me pegou bastante, eu acho que eu pulei aqui, visão do participante. Quando você pergunta para ele se ele tem uma sugestão espontânea para a entidade, 45% do participante não traz nenhuma sugestão para as entidades. Isso aqui, Éder, eu confesso que me assustou um pouco, porque é o que a gente está falando do engajamento. Se ele não tem sugestão nenhuma, é porque ele não está olhando para a gente, né? Então, isso aqui, talvez a gente possa olhar como falar, poxa, que triste. Não, é oportunidade. A gente tem que olhar isso que a pesquisa está trazendo como oportunidades para a gente. E a maior importância que a patrocinadora traz para a gente é a transformação digital. Então,
existe talvez uma convergência aqui no sentido até que o Éder falou, nós estamos preocupados em educar o participante, mas o que a gente precisa trazer para ele é facilidade, é acesso fácil à mão dele sobre as informações, a disponibilidade, né? Eu adorei, Éder, quando você falou da caderneta de poupança. A pessoa não aplica porque ele sabe da rentabilidade. Ele aplica porque é a coisa mais simples para se fazer. Você entra no banco e aplica e está feito. E daqui a pouco, se ele quiser resgatar, ele resgata. A pesquisa está mostrando isso para a gente. E quando a gente vai olhar para as preocupações de curto prazo, as patrocinadoras estão preocupadas com o retorno de investimento e a gestão do conselho. Eu fiz aqui uma bagunça, não briguem comigo, mas eu fiz uma bagunça dos meus slides aqui, mas aqui ela fala um pouquinho sobre as patrocinadoras estão preocupadas com o retorno dos investimentos e gestão do conselho. E aí a pergunta que eu faço, Éder, é o seguinte, está aqui. Inovação, educação, longevidade. Qual é, de fato, hoje, o maior desafio e oportunidade que nós aqui, que as entidades vão ter aí nos próximos 10 anos? Olha, eu acho que você já botou na ordem, né? Inovação, educação e longevidade, né? O etc. é que eu não sei comentar, mas os primeiros eu até sei. Não, olha, só resgatando o que você falou, eu vou tentar organizar aqui, que você botou várias informações ali, né? Primeiro, a questão de custo. As empresas, as patrocinadoras, estão querendo reduzir despesa, beleza. E aí eu vejo alguns dados que são super interessantes, né, que eu trago aqui para a gente conversar. Eu vi uma pesquisa outro dia, o custo de captação de cliente de bancos americanos. Tá? Então, quanto custa eu atrair um cliente para um banco nos Estados Unidos? Sendo que os bancos, muitos ainda têm agência física. Então, se você olhar o custo por cliente para atrair um novo cliente, é em torno de $1.700, mais ou menos. Tá? Só que, tem o custo da agência, né? Então, vamos tirar o custo da agência, que aí fica só o custo de marketing, de comunicação e tal. Esse custo cai para $700. Então, o custo para atrair um novo cliente num banco, tirando o custo da agência, que daqui a pouco não tem mais agência, é de $600. Você sabe qual é o custo de atração de um novo cliente do Nubank? $1. Tá certo? Aí você vai pegar outros aplicativos de fintech, você vai ver que dá $5, $8, $10, comparado com $700. Então, por que eu estou falando isso? Porque, olha, a tecnologia, ela traz redução de custo também. Então, a gente tem aquela... Só que a redução de custo, a preocupação das empresas, ela não está levando isso em consideração. Estamos só reduzindo o custo sem trazer essa inovação, essa tecnologia que vão melhorar os meus produtos e serviços, ao mesmo tempo reduzir custo. Se eu só for reduzir custo por reduzir, não vai dar certo esse negócio. Tá? Por isso que eu falo, inovação vem em primeiro lugar. Tá? Então, isso é uma coisa, sobre aqueles números que você mostrou, né? A questão, tinha um outro ponto, daqui a pouco eu tento me lembrar, mas a questão da governança que você... não, a questão da 45% dos participantes não tem sugestão, né? Eu sempre lembro de uma frase do Steve Jobs, que ele dizia o seguinte, ele dizia para os engenheiros, saiam e vão descobrir o que as pessoas precisam, não o que elas querem. Né? E tem uma outra frase que foi do Henry Ford, aquele que inventou o primeiro carro, que disse, olha, se eu tivesse perguntado para as pessoas o que elas queriam, elas teriam me dito que queriam cavalos mais velozes. Porque as pessoas não sabem bem o que vem em termos de inovação e de tecnologia. Então, muitas vezes não adianta perguntar. E você vê que, mesmo que perguntar, essas pessoas ali nem querem responder, porque não tem engajamento. Né? Mas eu acho que cabe às estruturas, aos fundos de pensão, trazer essas inovações, porque se você provoca, as pessoas se manifestam. Se você pergunta, não necessariamente elas vão dizer o que elas gostariam, né? Mas você pode inferir e descobrir o que seria bom, porque está aí, né? Os caras dizem que querem flexibilidade, os caras dizem que querem colocar dinheiro para a saúde, tá aí, né? Só falta gritar, é o óbvio ululante, né? Está gritando para a gente, né? Em relação à governança, eu acho que é a número 1, porque se eu vou botar o meu dinheiro, eu quero pelo menos que tenha transparência e né, que não vá perder esse dinheiro com malfeitos, vamos colocar assim. Né? Então, a governança é importante, só que a governança também é um outro ponto que está avançando pouco. A gente vê muito fundo de pensão abrindo, como a gente falou,
né? Agora eu vou receber plano de estados e municípios, agora eu tenho plano família, agora eu tenho plano de outras empresas fora do meu grupo econômico que originou aquele fundo de pensão. Aí você olha o conselho, igualzinho, não mudou nada. Você, pô, como é que você quer que funcione assim? Não vai funcionar. Entendeu? Eu tenho que mexer nessa governança, eu tenho que fazer a governança avançar junto com a estrutura, com as novas estratégias, com todas as mudanças. Se eu continuar sentado em cima de um conselho, formado por pessoas que têm 30 anos de trabalho na mesma empresa, no mesmo setor, a mesma visão de vida, quando eu quero defender diversidade de novos tipos de cliente, novos tipos... Não vai funcionar. Então, isso é outro ponto que precisa ser trazido para a discussão. A gente precisa avançar na governança dos nossos fundos de pensão, senão não adianta mudar o nome, não adianta dizer que vai abrir, se continuar com o mesmo controle lá no topo. Perfeito, muito bom. Aqui eu vou passar de novo pelos números, porque eu anotei algumas coisas e acabei me embananando aqui. Então, porque eu queria muito trazer à luz aqui os resultados que a pesquisa trouxe, tá? Então, na visão dos participantes, né, os maiores desafios para a próxima década, o participante falou que ele aumentaria a contribuição, ele já entende que um desafio é a questão do custeio à saúde, né? Então, 68% disse que aumentaria a contribuição para a cobertura de saúde. Quando você olha aqui para tipo de plano individual, 37% dos participantes não têm previdência complementar, tá? É um número grande, né? Um número assustador aí dessas pessoas que foram entrevistadas, que não têm, não entendem a importância, né? Então, isso é um ponto para a gente olhar, isso é oportunidade, gente, né? A gente olhar para isso e falar, poxa, olha quanta oportunidade a gente tem hoje. Na visão das patrocinadoras nas próximas décadas, a questão, 27% fala das despesas com saúde na terceira idade, que a gente está vendo a longevidade, as pessoas cada vez vivendo mais, e elas dizem, as patrocinadoras também já reconhecem que o único meio de formação de poupança dos seus colaboradores é o fundo de pensão, né? Então, ela sabe que ele faz o investimento dele ali de 5% e é a única grana que ele está juntando. E isso é uma preocupação para as patrocinadoras, mas aí talvez a gente volte naquela fala anterior. Será mesmo que é uma preocupação, né? Será que essa é uma preocupação mesmo das patrocinadoras? Mas responderam que é isso. Então, isso aqui é uma coisa legal para a gente olhar. E olhando para mega tendências aqui, onde a gente vai entrar, na visão do participante, ele fala que concorda de fazer aportes de aposentados e pensionistas. Isso é uma coisa que a gente ainda vê muitos planos das nossas entidades que não abrem essa possibilidade. Quantos aposentados aí que conseguiram ter uma poupança e às vezes querem colocar o dinheiro aqui na entidade, não podem colocar esse dinheiro, né? Aí aqui fala, olha só, falando dos planos corporativos. Os planos corporativos deveriam contemplar outras modalidades de contrato? 83% dizem que sim, então um pouco do que o Luiz Ricardo falou ali inicialmente, olha aí o PJ, olha aí quantos colaboradores aí que poderiam estar no plano e não estão. Então, os participantes estão cobrando isso. Tá aqui, gente, oportunidade, né? E a gente falando aí de mega tendência na visão das patrocinadoras, ela já reconhece que os planos CDs estão ficando obsoletos, mas aí, Éder, volto na sua fala e eu gostei do que você falou, vamos mudar os nossos... Deus, que o meu conselho não esteja ouvindo isso, mas brincadeiras à parte, mas de fato a gente trazer essa remodelagem de pensamento, né? Não, a gente está falando agora de uma entrada grande de novas gerações no mercado de trabalho que pensam totalmente diferente, né? E aqui dificuldade de acumular poupança pelos jovens pulando de emprego. Pode falar. Não, só para não perder o raciocínio, voltando lá nos seus 37% das pessoas que só têm o plano da empresa, né? Essa é a parte azul da pizza do lado direito. Eu acho que a gente tem que ter em mente algumas coisas. A gente sempre disse que o sistema de previdência no mundo inteiro é formado por 3 pilares, né? A previdência do governo, a pública, a previdência social, a previdência corporativa das empresas onde o camarada trabalha e a previdência individual. A gente normalmente acha, né, que nem antigamente, né, achava-se que o universo girava em torno da Terra. Aí teve um cara lá que disse, não, gente, a Terra gira em torno do Sol. Aí quase que foi parar na fogueira, né? Porque não é... A gente está igual a esses caras. O fundo de pensão não gira todo em torno do fundo de pensão, né? O camarada não tem só essa fonte de renda.
ele tem, né, muitas outras fontes, tem inclusive a renda da esposa, né, a renda familiar e tudo. Então, a gente precisa colocar na equação, né, a gente estava falando que a gente contribui em plano CD menos do que seria necessário para ter um benefício lá na frente. Mas, pô, se esse cara que põe 5% no plano da empresa, ele põe 10% num VGBL, num PGBL ou em outro tipo de investimento, e ele está olhando isso como um todo. Então, eu acho que a gente precisa começar a ajudar as pessoas a olharem o todo, né? E fazerem a conta considerando esse todo aí, não só o que o cara tem no fundo de pensão individualmente ali, porque a solução não é só essa, né? E eu sempre digo, quando você tiver um filho, imediatamente abre um plano de previdência para ele. Um plano família, preferencialmente, num fundo de pensão, porque a Receita Federal já quer que ele tenha um CPF logo no dia que ele nasce. Exato. Então, já está querendo cobrar imposto, o cara acabou de nascer. Então, começa a juntar dinheiro, porque é a única forma dessa conta fechar. Não dá para começar a juntar dinheiro a partir dos 20 e poucos anos, quando começa a trabalhar. Eu perdi 20 e poucos anos de capitalização. Então, isso é uma coisa que eu acho que tem que ter em mente. Tem que começar a juntar mais cedo, logo que nasce, de preferência. Tem que olhar como um todo, não só o que eu junto no plano do fundo de pensão. E olhar essas coisas, o todo disso daí, né? Aí, a outra questão que você botou ali, qual era do slide que eu deixei escapar, que veio mais para frente, que é a outra discussão que você teve isso aqui. O que acontece? Aquilo que eu falei de que vai juntar a poupança de curto, médio e longo prazo. Antigamente, a cabeça era engessada. Se o cara está aposentado recebendo uma renda do fundo de pensão, ora, diabos, como é que ele vai botar dinheiro se ele está tirando e depende disso para viver? Essa é o raciocínio perfeito para o século XX, não para o século XXI. No século XXI, a pessoa não está só aposentada, até porque ninguém consegue chegar aos 65 anos com um emprego na folha. As empresas expelem você antes disso. Não se iludam. Então, você precisa ter um plano de previdência no qual você possa tirar e, ao mesmo tempo, colocar se for preciso, né? Outro dia eu estava dando assessoria para uma empresa lá do Sul, na região Sul, do Rio Grande do Sul, e o cara de RH uma visão muito boa assim, do futuro, ele falou, eu posso desenhar um plano em que o participante ele possa se aposentar mesmo sem terminar o vínculo empregatício com a empresa? Ele continua trabalhando na empresa, mas começa a receber do plano de previdência complementar. Eu falei, pode. E para você ficar surpreso, no INSS já é assim há décadas. As pessoas hoje podem se aposentar pelo INSS, não precisa nem avisar a empresa. Antes você precisava avisar a empresa. Hoje você se aposenta, começa a receber o INSS, não precisa nem falar para a empresa, e muito menos sair da empresa. Então, já funciona com a Previdência Social assim, olha que legal, a Previdência Social está mais na frente que a gente, né? Porque na Previdência complementar, a gente ainda acha que plano de Previdência é para reter empregado, rejuvenescer quadro, mudou tudo isso, né? 20, 30, 40 anos atrás, quando eu entrei no setor de Previdência, plano de Previdência era para reter empregado, aí você aposentava o cara numa certa idade porque você queria rejuvenescer o quadro, isso tudo mudou. Então, a gente está vendo aí, os velhinhos querem contribuir para o plano de previdência, porque vamos dizer que esse cara tem 50 e poucos anos, ou 60, ainda nem se aposentou pelo INSS, e ele consegue um emprego, então ele para de tirar o dinheiro do plano de previdência complementar e começa a colocar. Então, para você ter uma ideia, eu sou aposentado pela Visãoprev, lá da Telefônica, só que o plano permite que eu zere a minha retirada. Então, eu sou aposentado e não tiro nada do meu benefício. Por quê? Porque eu estou fazendo um projeto aqui, um projeto ali, consegui um emprego ali, uma coisa temporária lá, e esse dinheiro vai me sustentando, eu não preciso tirar da minha aposentadoria. Essa é a nova dinâmica, entendeu? É isso que a gente precisa ter em mente. E aí está vendo, como eu falei, os números estão gritando para a gente. As pessoas querem um plano onde ela se aposente e possa continuar colocando dinheiro, se precisar, se surgir o dinheiro, se ela tiver o dinheiro, por que não? Éder, é difícil, né? Diz lá o William Zanqueta, você precisa ter gestão, sistema. Aí eu sempre respondo, quem disse que isso é fácil, né? Mas dá para fazer. Dá. Pessoal, eu falei que a gente precisa ter mais assim, a gente consegue, tá? Então, é difícil, mas a gente consegue, né? É só a gente focar da melhor forma possível. Ô, Éder, tem duas perguntas aqui, ó. Carlos Pacheco. Éder, falando em tecnologia e inovação, você mencionou no congresso recente que achava que as caixas automáticas estavam no fim.
mas algo novo vai acontecer. Você poderia dar um refresh para a gente sobre esse assunto? Eu tinha visto aqui o Carlos Francisco, né? Ele Carlos me Pacheco. mandou... Isso. Carlos Francisco Pacheco. Ele me mandou no LinkedIn numa mensagem perguntando isso, mas, Carlos, eu não consegui responder ainda, porque hoje eu estou numa reunião atrás da outra. Mas eu vou responder aqui, depois respondo lá para você no LinkedIn. O que eu disse foi o seguinte: o dinheiro em papel vai sumir daqui a não mais do que 10 anos, não tem mais dinheiro em papel. O ano que vem já estamos começando a testar o real digital. Então, o que eu disse? O caixa eletrônico é para você ir lá tirar dinheiro em papel. Se você não tem mais dinheiro em papel, está tudo no seu celular, porque o dinheiro é digital, você não precisa do caixa eletrônico, porque você não precisa tirar dinheiro em papel, né? Eu tenho uma fonte ilimitada de dinheiro aqui no meu celular, para que eu preciso ir no caixa eletrônico? Por isso que eu disse naquele primeiro momento que eu achava que os caixas iam morrer, né? Os caixas eletrônicos. Pô, não tem dinheiro em papel, né? E pagar, eu não preciso do caixa eletrônico para pagar, eu pago no meu celular também. Então, só que aconteceu o seguinte: agora os caixas, né? Quem controla os caixas no Brasil é uma empresa chamada Tecban. Ela tem, acho que 80 mil caixas eletrônicos no Brasil. É aquela rede 24 horas vermelhinho, que foi o primeiro que surgiu. O que eles estão fazendo? Eles vão permitir que você vá lá no caixa eletrônico e coloque dinheiro seu, né? E compre criptomoeda. Tá certo? Ou seja, uma moeda digital. Então, você vai poder usar o seu dinheiro, seja em papel, seja que você tem no seu banco, para comprar uma criptomoeda. E daqui a pouco, em fevereiro do ano que vem, você vai poder fazer o contrário. Aliás, ao contrário, em fevereiro você vai poder comprar a moeda digital. Hoje, você já pode ter a moeda digital, ir no caixa e transformar em dinheiro em papel, dinheiro físico. Tá? Então, resumindo, o que os caixas eletrônicos vão fazer é passar do papel para o dinheiro digital. Então, você vai ter um ponto... Imagina um computador, que o caixa eletrônico é um computador, onde você pode fazer transações digitalmente sem precisar de um laptop ou de um celular, porque o dinheiro vai ser todo digital. Então, você precisa de um terminal, você precisa de um laptop, um iPad ou um telefone celular para poder fazer a transação. Se você não tem nenhum desses, você tem o caixa eletrônico em vários lugares aí. Eu esqueci meu celular, eu não tenho laptop, eu não tenho desktop. Mas eu tenho caixa eletrônico ali na boca do supermercado, onde eu posso pagar a conta que eu esqueci. Ou meu celular descarregou, eu posso ir lá e pagar a conta, Enfim, os caixas eletrônicos estão entrando na era digital, se adaptando à nova realidade. Então, não vão sumir necessariamente, né? Vão se transformar. Foi isso. Legal, legal. Inclusive, a gente já está bem atrasado nisso, né? Acho que você já vê modelos aí fora muito bons. Nos Estados Unidos, lá, você já pode comprar ou receber Bitcoin em caixa eletrônico, já no Walmart e tal. Isso já está lá há alguns anos já, nem é de hoje. Tem mais uma pergunta aqui. Na verdade, tem várias. Eu vou fazer mais uma, a gente continua e depois eu vou fazendo outras perguntas. Armando, tá? Éder, entendi que você defende a necessidade de modernização dos conselhos para evoluir na governança das entidades. Quais estratégias você sugere que podem ser adotadas pelas entidades para atingir esse objetivo? Olha, eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que começar a trazer o que os britânicos chamam de profissionalização dos conselhos. Você precisa abrir um ou outro assento no seu conselho, tem que fazer devagarinho, né? Tudo que a gente faz na vida tem que ser devagarinho. Você abre uma ou duas cadeiras no seu conselho e contrata um conselheiro de fora. Mas eu não posso botar na cadeira dos participantes porque eles têm que eleger. Tá bom, então põe numa cadeira da patrocinadora e faz a composição do teu conselho ser de tal forma que a patrocinadora não perca o controle. Se esse conselheiro profissional bandear para o lado que você não quer, ou votar diferente do que você gostaria, aí você ainda tem o controle porque a patrocinadora ainda nomeia a maioria dos participantes no conselho. Eu estou falando isso porque é só para dar um conforto no primeiro momento. Eu participei de um conselho que tinha essa abordagem, isso foi em 2011, 12. Hoje, eles nem têm mais preocupação com isso, porque eles já perceberam que os conselheiros profissionais, eles são razoáveis, eles não vão contra os interesses da empresa, nem contra os interesses dos participantes, eles vão em benefício do fundo de pensão, fazendo o melhor para o fundo de pensão dentro do razoável, sem prejudicar a patrocinadora, nem prejudicar os participantes. Então, para isso, você precisa trazer esse profissionalismo para dentro dos conselhos. E para trazer esse profissionalismo, que você vai estar trazendo junto uma visão de mundo diferente, experiência de mercado, contatos e network com o sistema todo, porque o cara está há 30, 20 anos, sei lá, nesse sistema, então ele traz isso para ajudar você, que ele sabe, no outro fundo de pensão, ele sabe o que está fazendo,
né? Não precisa nem ligar para ninguém, porque ele já sabe que está fazendo assim, porque ele está lá no conselho do outro, sei lá. Então, assim, eu acho que é essa cabeça que a gente precisa ter. Mas a gente precisa começar a abrir aos pouquinhos. Eu sei que é difícil, né, convencer, mas se você não partir para isso, vai ficar no que a gente chama de pensamento em grupo. Todos os conselheiros pensando da mesma forma, tendo a mesma visão de mundo, sem ter essa experiência que é necessária, né, para a coisa evoluir. Eu não sei se consegui responder aí a tua dúvida, mas é nessa linha que eu penso e tenho defendido, inclusive, né? Éder, eu complemento não da parte do conselho, mas inclusive a gente vê também uma questão de quando a gente fala até da operacionalização também das entidades, né? Às vezes você vê as entidades muito fechadas e a gente não tem buscado parcerias e tudo mais, né? Enquanto as outras empresas estão muito mais eu tenho aqui um processo aqui que a gente vai ter que internalizar isso, executar. Quando você consegue trazer uma parceria ali fora, que vai operacionalizar aquilo fantasticamente, que está focado na operacionalização daquilo, mas a gente fica muito nessa questão. Aí vem a LGPD, a gente fica naquela, mas será que pode, meu participante, será que o conselho vai aprovar? Então, a gente vê isso não só no conselho, mas eu entendo um pouco em todos os aspectos das entidades. Então, até o que o Luiz Ricardo falou lá no início, na fala dele, ele fala assim, olha, é mudança de mindset, né? Mudança de cultura. A gente precisa se abrir e trazer aquilo, trazer parcerias que vão ajudar a gente a flexibilizar, inovar, pensar, mas para que a gente foque naquilo que é necessário mesmo. Porque não dá para a gente, vamos dizer, abordar tudo, né? Eu vejo as entidades se afogando às vezes. Né? A palavra da moda é ecossistema de soluções. Que é isso, né? Ela é só mais uma palavra, mas o conceito é que é o mais importante. Eu não sou a Terra e os outros planetas e o Sol girando em torno de mim, giro em torno do Sol. Então, assim, eu tenho que olhar, não me olhar só como uma solução individualizada, não sou uma ilha, eu estou dentro de um contexto. Então, eu tenho que fazer parcerias, você falou muito bem, tem que fazer parcerias com seguradoras, operadoras de saúde, etc. E todos esses meios de pagamento, essas soluções digitais que estão vindo por aí, se eu fizer uma parceria, eles têm interesse, o que vale? Todo mundo fala que dados são que nem o petróleo antigamente, o novo petróleo são os dados, né? Eu diria que o petróleo não são os dados, o petróleo são os consumidores, né? Os dados são para entender esses consumidores. Se você tem uma base de dados enorme, que são os seus participantes, você pode oferecer para eles não só solução de previdência, você pode oferecer um monte de coisa, né? Inclusive seguro de automóvel, se quiser, porque é a base de clientes, né? E eles têm carro também, né? Acredite em mim, aposentado também dirige. Então, você faz uma parceria e todo mundo sai ganhando com isso. Então, só que você precisa ter uma cabeça mais aberta, né? Você precisa trazer para dentro do fundo de pensão não só aquela visão de que eu estou juntando dinheiro para me aposentar aos 60 anos. Eu estou, ao longo dessa jornada toda de vida, tendo uma oportunidade de trazer soluções, né? Junto, em parceria com o fundo de pensão. Então, é o que você falou aí, William. Você tem uma oportunidade enorme, porque você tem uma base de clientes, de consumidores, monstruosa e, olha, variada, né? Dos 8 aos 80, né? Tem o filho do participante, tem o participante aposentado, tem o pai do participante ativo, você tem uma sociedade representada ali, é isso. É isso aí. Muito bom, Éder. Eu vou continuar a nossa apresentação, tem mais algumas perguntas, mas a gente faz aqui na sequência, tá? Até para a gente passar nesse último tópico que a gente tem aqui da pesquisa. Bom, legal. E aqui agora falando rapidamente, onde a gente fala ali sobre... Desculpa, estou controlando duas coisas aqui. Vamos lá. E aqui a gente vai falar aqui de alguns direcionadores, tá, Éder? Eu quero vir, na verdade, para cá. Vamos passar aqui pelos números. Ó, visão dos participantes. A gente já falou disso aqui, do conhecimento médio razoável. A gente falou aqui das sugestões. A gente falou aqui gostaria de um perfil ESG aqui, eu quero dar muita atenção para isso, tá, Éder? Eu sei que você tem uma fala muito legal, mas aqui é um exemplo para nós. Eu participei esse ano de um fórum aqui de recursos humanos, e o que mais foi falado nesse fórum foi exatamente de ESG, tá? Então, o tempo todo as pessoas falando, precisamos trazer o aculturamento ESG e tudo mais. E eu já vejo que as entidades também estão entrando nessa discussão
nessa necessidade de discussão de um assunto que, de fato, é importante, tem um embasamento muito legal. E aí, quando a gente vem perguntar para o nosso participante, ele fala aqui que, na média geral, 69% dos participantes gostariam de perfis de investimento, né, totalmente linkados à cultura ESG. Né? E quando a gente olha para as patrocinadoras não estão olhando para isso. E eu vejo poucas entidades também olhando exatamente para isso ainda, porque ainda nós estamos tentando mudar todo esse processo. Lembra que eu falei, né? A gente está ali tentando flexibilizar, mudar sistema e tudo mais, as entidades correndo atrás dessa inovação, dessa modernização. E aí talvez a gente está perdendo o time da questão do ESG. Fala para a gente um pouquinho sobre essa visão de gerações e tal. Podemos dizer que o maior desafio é a comunicação entre participante, patrocinadora e entidade hoje? Olha, comunicação é um termo muito amplo, mas eu acho que a comunicação, de fato, ela precisa ser olhada com carinho, né? Porque, na minha época, comunicação pressupunha que o fundo de pensão quer levar uma mensagem para o participante. Então, ela era unidirecional, né? Eu usava um site para levar informação para o participante, não era para fazer transação, não era para ele entrar no site e mudar o cadastro, mudar a opção de contribuição, ele mudar o perfil de investimento. O site antes era um mecanismo de comunicação, ele entrava lá para ter informação. Hoje é uma coisa diferente, né? Ela é bidirecional, ela é para gestão. Essa comunicação virou alguma coisa muito mais ampla, né? Então, eu acho que falta um pouco disso, né? Outro dia vi um artigo super interessante, muito engraçado, que um jovem da geração Z entra no site de um fundo de pensão lá nos Estados Unidos. E aí a primeira coisa que aparece é um pop-up dizendo: atualize o seu cadastro de pensão por morte. Aí o cara, que é um jovem da geração Z, ele falando: olha, eu queria entrar no site e aparecer um pop-up dizendo o seguinte: olha, o dinheiro que você põe aqui de contribuição para a sua aposentadoria de longo prazo, saiba que aquelas torres de energia eólica que você vê quando vem para o trabalho, a gente investe naquele projeto. É isso que eu gostaria de ver o jovem dizendo, né, no meu site do meu fundo de pensão. Então, é mais ou menos isso, a comunicação tem que mudar. Então, isso é uma coisa. A outra coisa que você mostrou ali naqueles gráficos, né, que deu os dados que você colocou, essa questão do ESG, eu acho que tem duas coisas importantes para falar sobre ESG. Primeiro, que é um conceito muito amplo, né? A gente está falando de meio ambiente, de questões de justiça social e de governança. Aliás, governança devia vir em primeiro, porque sem a governança não tem os outros dois, né? E é a única que é mal cuidada, né? A primeira a ser mal cuidada é a governança. Todo mundo fala em questões ambientais, sociais, e a tal governança fica lá no final da fila, deveria estar no começo, até aí está no final da fila. Então, esse negócio é muito amplo. Como é que eu vou dizer que eu realmente me preocupo com isso, levo isso em consideração nos meus processos de investimento? Porque é muito amplo. Eu posso estar cuidando da natureza, preservando a natureza e estar com trabalho escravo dentro da minha empresa. Então, eu sou bom em ESG, se eu cuido da natureza, mas eu não olho os outros dois, né? Então, quando misturaram essas coisas num só conceito, nessas três letrinhas, ficou sem parâmetro. Então, esse é um dos grandes problemas no mundo hoje, é que ESG quer dizer tudo e nada ao mesmo tempo. E não tem parâmetro para medir isso, para dizer quem é bom, quem faz direito, quem não faz. Então, aí cada um puxa a sardinha para a sua brasa, né? Ou a brasa para a sua sardinha, né? Tem muito greenwashing, social washing, purpose washing, que são termos que eles usam para quem só faz marketing dizendo que se preocupa e, na verdade, não se preocupa. Então, essa é uma coisa importante ter em mente, e isso está muito ligado aos jovens, né? Porque os jovens são os caras que se preocupam com isso, por isso que isso está vindo cada vez mais forte, tanto é que os dados mostram isso. 69% na média geral, você tem aposentados, você tem uma idade de média muito mais alta. Quando você olha 36 a 45 anos, os millennials estão na faixa de 45, 36, e aí nem capta a geração Z que está entrando, porque eles nem estão no nosso fundo de pensão ainda. Se tivesse esse número de 76, seria 90. Então, eu acho que essa questão é saber ler. Isso é importante para as novas gerações. Só que outro dia eu vi um artigo interessante, não é só para as novas gerações, né? Eu citei isso já até num congresso, acho, da BRAP. Foi um artigo que eu li também lá da Austrália, né? Uma médica cancerologista, na faixa de 50 e poucos anos, o fundo de pensão dá para os participantes a oportunidade de sentar com um planejador financeiro individual para ele ver ali os investimentos do fundo de pensão dele. Aí a mulher senta
E aí o cara diz para ela, olha, você deixou o seu dinheiro nesse perfil de investimentos aqui do nosso plano CD, um perfil default. Agora, se você quiser, se você tiver preocupação em investir só em empresas que fazem bem para o meio ambiente, não quiser investir em empresas com armas, com tabaco, tem um outro fundo aqui que você pode colocar o seu dinheiro. Aí ela falou, peraí, o meu dinheiro está nesse fundo default, investindo, comprando ação de empresa de fumo, tabaco, é isso que você está me falando? Ele falou, você não falou nada, está nesse fundo default que compra empresa de arma. Aí a mulher entra em parafuso, porque ela, a vida toda salvando as pessoas do câncer no pulmão, cancerologista, e o dinheiro dela matando as pessoas, né? Porque está investido em empresa de tabaco. E aí ela virou uma defensora, hoje você entra lá no TED Talk, ela virou uma defensora de usar os investimentos para salvar a saúde, tal, evitando essas outras coisas que chamam de investimento de impacto, né? Então, eu acho que isso é uma questão que vai chegar forte e está ligada agora à questão do clima. A gente vai ter a COP27 agora no Egito, né? Já está tendo, já deve ter começado lá, tudo lá rolando. E a questão do clima vai vir forte, né? Porque o acordo eu tenho que fazer a transição para uma economia de baixo carbono até 2050, e para isso eu vou ter que direcionar os meus investimentos para empresas sustentáveis, empresas que não poluem, empresas que vão se afastando da economia de carbono. E o que está acontecendo é que as empresas, os fundos de pensão, nem as empresas têm um plano para fazer isso até 2050. E isso está lá nos acordos de Paris, em todas as COPs, isso vem cada vez mais forte. E não se surpreenda se, depois dessa COP27, o ano que vem, a Previc obrigue os fundos de pensão a fazer um relatório dizendo, olha, quais são os riscos e oportunidades dos meus investimentos, olhando sob a ótica das mudanças climáticas. Não se surpreenda se isso vier obrigatório o ano que vem, porque já vai ser para banco, para instituição financeira no Brasil, e na Inglaterra já é obrigatório para fundo de pensão também. E tudo isso cabe dentro dessas letrinhas de ESG, né? Mudanças climáticas estão aí dentro também. Tá? Então, é uma coisa que não é assim, é legal, é bonitinho fazer. Não vai ter, vai ser compulsório, né? Então, começa a olhar isso agora já. Entendeu? Perfeito. E, Éder, você falando, me veio uma coisa na cabeça que a gente já está discutindo ESG, a gente já né, agora veio à tona, como você mesmo disse, né, COP27, então já é uma discussão que está a todo vapor, e ainda tem entidade falando de ciclo de vida, falando de moderado, perfil de investimento, que não tem perfil de investimento, falando de perfil conservador, moderado e arrojado, e a gente já está caminhos à frente, passos à frente, né? A discussão já passou desse nível também. Aí você já começa a ver quem vai bater na parede e quem vai contornar a parede, tá certo? Exato. Perfeito. Bom, vou pegar aqui uma pergunta da Caroline, tá? A relação aqui, voltando um pouquinho aos assuntos que nós falamos aqui atrás, a relação de jovens pulando de empregos versus o engajamento na Previdência poderia ser fomentada com o RH para retenção de talentos, ou é uma abordagem antiga e sem efetividade? Eu acho que plano de previdência não retém mais ninguém. Não é mais uma ferramenta de retenção. Minha visão. Tá? Novamente, posso estar errado, né? Estou sempre aberto à discussão, eu não sou dono da verdade, mas a minha visão é que, se o cara não fica eternamente na empresa, ele não vai ficar por causa do plano de previdência, tá certo? Então, número 1. Agora, ele pode ajudar. Se você quiser usar ele para ajudar a reter, pode. Porque se o cara se identifica com a marca, se identifica com a empresa, se os propósitos individuais dele estão alinhados com o da empresa e com o dinheiro que ele põe no fundo de pensão, e a empresa põe o dinheiro também para ele, e se ele disser, poxa vida, olha aqui, agora no meu plano CD eu não tenho mais moderado, agressivo e conservador, eu tenho o perfil do William, o perfil do Éder, e ele escolhe o perfil dele, ele escolhe para onde ele quer colocar o dinheiro. Até separei aqui, eu recebo, assim, vou dizer, dezenas de e-mails por dia, com matérias, artigos de uma série de fontes de informação diferentes que eu sigo. Algumas na Europa, outras nos Estados Unidos, algumas no Brasil, mas eu normalmente olho lá fora porque eu gosto de ver tendências e coisas que estão mais avançadas. Aqui a gente sempre está atrás, né? Então, eu separei um artigo que está dizendo o seguinte, que as novas gerações estão dispostas a abrir mão de parte do rendimento se for para fazer o bem, mudanças climáticas, justiça social e as coisas que eles acreditam. Olha que loucura, estão dispostas a abrir mão de parte do retorno.
Elas não estão dizendo que não querem retorno. Elas estão dizendo, olha, se for para abrir mão de uma parte, eu quero escolher, inclusive, quanto eu posso abrir mão. Eu posso abrir mão de mais ou de menos, mas eu quero ter essa possibilidade. Porque hoje, os modelos de investimento nem têm isso na equação. Ninguém parte do pressuposto que eu vou otimizar retorno e uma parte eu vou botar em filantropia. Não existe isso hoje. Mas por que não existe, né? Pode existir, essa geração nova quer isso. Então, é isso que eu acho que a gente precisa começar a olhar, né? Entendeu? Perfeito. Complementando aí, Éder, o que a pesquisa mostra para a gente é que eu posso falar de não é que não é mais, né? Mas assim, ficar somente no discurso de temos a menor taxa de administração, temos paridade contributiva, temos rentabilidade, flexibilidade de acesso à poupança, temos a questão do imposto de renda que você pode abater. Isso é sim ferramenta de, vamos dizer, de convencimento, de entendimento, mas não é ferramenta de engajamento. Hoje o jovem que ele está entrando nas empresas, ele tem que entender qual é o impacto que essa entidade, que essa empresa está causando na sociedade. Essa é a grande pergunta que está se fazendo. E as pessoas, é diferente, talvez, das gerações mais idosas, vamos dizer assim, essa juventude olha tudo, eles estão no detalhe. Por isso que eu falei até ali já vi casos, por exemplo, do plano instituído. A hora que, o meu filho vai fazer o plano para ele, a hora que ele entrou e ele sentiu a dificuldade de preencher o formulário de adesão, ele falou, pai, não quero mais isso aqui não, isso aqui é muito difícil, né? Mas quais os investimentos que essa entidade aplica? A gente não... Espera aí que eu vou chamar aqui meu analista de investimento para conversar com você. Isso também já trava ali o participante. Então, acho que esse é o grande ponto. A pesquisa está falando isso aqui, são oportunidades que a gente tem, mas talvez a gente não está olhando para elas de fato. Né? Quando essas gerações novas chegarem, cara, isso tudo que a gente está falando aqui vai só agravar, né? Eu li um artigo outro dia lá dos Estados Unidos, de uma associação chamada Mobile Marketing Association. É a associação de marketing de dispositivos móveis. Os caras nos Estados Unidos já estão preocupados com uma campanha de marketing que tem que atrair a atenção do usuário do celular em 1 segundo. Porque se não for em 1 segundo, o cara nem olha. Olha só que loucura, né? É a estratégia de marketing de 1 segundo. Porque no celular, o cara passou 1 segundo, ele nem se engaja, nem olha mais. Então, é isso que a gente está falando. A gente tem que ter soluções que engajem as pessoas, né? Que atraiam as pessoas. Isso que a gente está falando, tal, é que nem você chegar no McDonald's, no Burger King ou qualquer desses fast food e dizer, olha, eu tenho ketchup e mostarda. Tá bom, mas todo mundo tem que ter. Isso aí é o básico, isso não é o diferencial. Então, você tem que ter isso tudo que a gente falou aí, tem que ter, mas tem que ter isso e mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa é que está faltando. A gente está muito lento em implementar. Perfeito. Perfeito. Bom, gente, então eu vou para mais algumas perguntas aqui finais para a gente encerrar. O Valderi, tá? Ele diz o seguinte, ele é desligado da empresa, ele foi desligado da empresa em março agora de 22, e ele não conseguiu sacar o dinheiro dele porque com medo de gastar. Vai ficando, pensa em requerer o benefício da pensão somente aos 60. E hoje fiz 58. Parabéns, Valderi, aí 32 anos de empresa. E eu acho que esse é um exemplo. É importante, nós estamos falando de pessoas, né? Nós estamos falando das novas gerações que estão chegando, mas também temos que escutar as gerações que estão aqui hoje, como o exemplo dali que o participante falou, olha, eu sou aposentado, mas eu continuei trabalhando e quero colocar dinheiro na entidade. Então, a gente tem que flexibilizar o participante, né? Então, Valderi, parabéns e espero que você use esse dinheiro só lá para frente, que você vai ver muito ainda, então que bom, e que bom que você tem uma poupança aí para a sua aposentadoria. Éder, tem mais uma pergunta do Carlos aqui. Há mercado para conselheiros independentes para as entidades fechadas de previdência complementar? Tá começando a haver, Carlos. Eu fui chamado por um fundo de pensão, não vou dizer agora, mas estou lá como conselheiro profissional independente no Conselho Fiscal, tá certo? Uma inovação, e não estou sozinho, tem eu e um outro conselheiro profissional que entramos na vaga das patrocinadoras, tá? Num colegiado que tem 5 membros, 3 eleitos pelos participantes e 2 das patrocinadoras, eu e um cara de fora, olha só, os 2 de fora.
Então, tudo bem, esse é um dos grandes fundos de pensão e tal, mas eu já fiz trabalho recentemente também para governança de conselho de outros fundos que estão começando a olhar para isso, né? Eu não diria que existe propriamente ainda um mercado, porque não está amplamente disseminado. Mas eu diria para você, depois de 20 anos falando do assunto, né, eu venho defendendo isso desde o começo dos anos 2000, que é o conselheiro profissional independente nos conselhos deliberativos e fiscais de fundo de pensão, eu já começo a ver, pela primeira vez, alguns fundos contratando gente, já começando a pensar no assunto. Então, eu diria que nos próximos 5 anos isso vai se disseminar bastante. A gente vai ver muito mais casos nos próximos 5 anos e esse mercado vai crescer. Eu acredito muito nisso e tenho visto, já está bem no início. Tá? Oportunidade para nós que trabalhamos nessas áreas, né? Tá vendo? Opa, mais exatamente. uma oportunidade que a gente tem aí para trabalho, né? Exatamente. Bom, então, pessoal, finalizando aqui nossa apresentação, eu quero, mais uma vez, dividir o material, tá? Se quem não tiver conseguido abrir esse material com o QR Code, se você entrar lá no Biblioteca Virtual da ABRAP, você vai ver que já de cara vai aparecer esse material. Ele está lá disponível, ou você pode colocar lá, pode colocar na pesquisa Sudoeste, já vai aparecer ali essa pesquisa. Esse material tem mais de 120 páginas. Aqui a gente trouxe só um cheiro, né? A gente foi feito ali num dos eventos, no meio do ano, a gente falou dele, mas teve poucos minutos para falar dele. Nesse evento agora, nesse talk, a gente quis trazer ele um pouco mais à tona, mas tem muito conteúdo, então acessem, não deixem de acessar. E aqui eu vou deixar os nossos contatos, né? Então, o pessoal da Sudoeste, tanto o Éder quanto a Michelle, está aqui o LinkedIn deles, então, qualquer dúvida que vocês tiverem aí do material, com certeza eles vão ali poder ajudar vocês, tá? E a Caroline, só a última pergunta aqui, Éder, a Caroline pediu se você pode dividir o artigo sobre rendimento em filantropia, tá? Se é possível compartilhar. Eu tinha visto aqui, enquanto você estava falando, eu dei uma cutucada aqui no Q&A e vi que a pergunta dela está aqui, né, Carolina Rosenfeld. Peço para ela, assim, como eu não sei o e-mail dela, me contacta pelo LinkedIn, que eu te mando pelo inbox lá do LinkedIn, tá? Porque eu não tenho seu e-mail nem nada, mas eu tenho o maior prazer. E foi um artigo, na verdade, que eu separei agora, eu tenho até que ler. Eu separei aqui, porque como eu falei que recebo um monte de coisa por dia, né? Não tenho tempo, às vezes, para ler, que nem hoje. Hoje eu não consegui, quer dizer, para ler e escrever, né? Então, eu vou separando, né? E aí, quando eu tenho tempo, eu dou uma olhada. E esse foi um que me chamou a atenção, porque está muito alinhado com isso que a gente está falando aqui, de ESG, perfis de investimento, novas gerações, né? Então, eu vou dar uma lida e te mando esse artigo aqui. Se você fizer contato comigo aí pelo LinkedIn, vou ter o maior prazer, tá bom? O Éder, queria te deixar à vontade. Tem mais alguma colocação que você queira fazer? Por favor, fique super à vontade. Já falei, né? Como eu brinco, né, William? Quando eu morrer, são 2 caixões, um para a língua e outro para o corpo, né? Que eu falo para caramba. Então, eu tenho o maior prazer. Quem estiver assistindo aí, quiser se conectar comigo lá no LinkedIn, é mais fácil, porque aí eu posso mandar os artigos e compartilhar minha visão de mundo, meu pensamento. Novamente, não tenho a verdade, não sou o dono dela, né? Mas eu tenho a minha visão. Então, eu compartilho isso através do LinkedIn, bate-papo. Aqui é uma oportunidade para vocês verem aí como cada um pensa, né? Eu acho que isso que enriquece muito o nosso sistema, né? A gente quer avançar, né? Que nem dizia o meu pai, quem cresce para baixo é rabo de cavalo, tá certo? É isso aí. Bom, gente, mais uma vez eu agradeço a participação de todos vocês. E, Éder, obrigado. Michelle, obrigado pela oportunidade que vocês deram aqui para o Talk Prévio, esse assunto que rendeu bastante conversa. E, mais uma vez, obrigado por todos os inscritos que ficaram com a gente até agora. Tá, Priscila? Por favor, fique à vontade. William, muito obrigada, viu? E sem sombra de dúvidas, a gente ultrapassou as expectativas, né, dessa tal. Então, nós gostaríamos de, mais uma vez, agradecer vocês, né, o William, Michelle, Éder e o Dr. Luiz também na abertura. Foi incrível poder ouvir vocês aqui nessa tarde e a todos vocês também que participaram dessa tarde recheada de conteúdo. E já com ar de saudade, né, a gente chega ao final de mais um importante webinar, lembrando que a gravação estará disponível no nosso canal no YouTube. Então, nos encontramos em breve na próxima iniciativa. Um bom final de tarde a todos e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.